Mateus 14, Mateus 14. É que os três evangelistas eles vão retratar do mesmo episódio. Mateus, Marcos e João vai falar desse grande acontecimento. Versículo 22 até o versículo 33. Jesus anda sobre o mar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, se não tiver aí, quando a gente está lendo, ele reprova. Aqui. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui rendendo louvor, adoração ao teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque esse momento marca as nossas vidas. Porque todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Ti, Deus, o Senhor acrescenta fé, esperança e nos enche mais com o Teu amor e com a Tua graça. Fala conosco agora por intermédio da Tua palavra, que a nossa mente e coração possa estar totalmente à mercê, à disposição do Teu Espírito Santo. Porque certamente nós vamos sair daqui, ó Deus, abençoados por Ti. Fazemos a Ti esta oração no nome de Jesus, que todos digam amém. Amados, nós estamos algumas horas para encerrar o ano de 2019 e, inevitavelmente, todos nós somos tomados de grande expectativa por um novo ano. Todos nós, sem exceção. Sabemos que nós somos servos de Deus, somos cristãos. Temos um foco espiritual, mas também nutrimos esperança, desejo de ver alguns sonhos concernentes a esta vida ser realizado, sim. Nós não podemos negar isso. Até porque a palavra de Deus nos faz promessa em relação a isso. Nós vamos também receber bênção de Deus na família, na saúde, na vida financeira. Então nós somos nutridos por essa esperança
esse desejo no coração de ter um ano melhor do que foi esse ano de 2019. Só que a Bíblia nos apresenta alguns princípios, algumas coisas que não podem fugir, né, de uma entrega nossa, de uma prontidão nossa em estar obediente a esses princípios. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que tem a ver esse texto que foi lido com o ano novo? Tem tudo a ver. Se você for analisar o contexto aqui, e você com o coração aberto, deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida, você vai ver algumas coisas importantes aqui que aconteceu para que houvesse um milagre, uma manifestação do poder de Jesus na vida dos apóstolos. Então isso tem tudo a ver conosco, porque muitas das vezes a bênção que nós nutrimos, desejamos receber, certamente alguma delas está no campo do impossível. E somente uma intervenção milagrosa de Deus para isso se tornar notório, né, possível para mim e para você. Rapidinho explicando o texto aqui. Não sei se você já leu os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e João, comentando sobre esse episódio. Vale a pena a gente entender o que Marcos vai dizer, o que aconteceu anteriormente. Jesus recebe a notícia de que o seu primo, João Batista, havia sido decapitado. Você conhece a história de João Batista? Alguns conhecem. João Batista foi o profeta que veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Era um profeta com uma mensagem contundente, uma mensagem poderosa, uma mensagem que causou um grande alvoroço naqueles dias, principalmente no rei Herodes. Porque o rei Herodes ele foi cobrado, ele foi exortado pelo próprio João Batista, porque ele estava vivendo de forma irregular. Que irregularidade é essa, pastor? O rei Herodes, ele tomou, né, a esposa do seu irmão e ele tomou para ser a sua própria mulher, cometendo certamente adultério. Um ato a qual a Bíblia reprovava, principalmente alguém que era ligado à nação de Israel. Então João Batista, ele falou, olha, não tinha lícito você tomar essa mulher é a mulher do teu irmão. E Herodias vivia revoltada, esperando uma oportunidade para acabar com a vida de João Batista. E tendo a sua filha, no dia natalício, no dia de aniversário, João Batista, de Herodes, ele chamou muita gente, principais lideranças daqueles dias lá, para vir para um grande banquete. Ele se embebedou tanto, de repente entra a filha de Herodias, dançando, bailando, de forma tão sensual, que ele ficou impressionado. Ele falou assim, olha, pode me pedir, porque até metade do reino eu te darei. Aí ela foi perguntar, mãe, o que eu peço? Então a mãe, esperando já alguns dias a oportunidade de acabar com João Batista, falou assim, ei, peça para o rei me entregar a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei, ao ouvir isso, ele ficou triste, porque ele sabia que João Batista era um santo homem de Deus e também um grande profeta, só que a palavra do rei não podia voltar atrás. Ele mandou que assim o fizesse lá na prisão e decapitasse João Batista. E trouxeram a notícia para Jesus, olha, João Batista foi morto. Aí Jesus, ele pega, vai para uma outra região com seus discípulos, porque os mesmos, Marcos vai dizer, os mesmos foram enviados numa comitiva para pregar o evangelho, voltaram de um dia exaustivo de pregação, de expulsar demônios, e Jesus falou assim, vem para cá, para um lugar deserto, vamos comer um pouco e vocês descansar. Só que não tinha como descansar, porque a multidão sempre estava indo atrás de Jesus. Então uma grande multidão se aproximou de Jesus, e João, nesse mesmo episódio, vai narrar assim, e Jesus ele se compadece da multidão e vai dizer, tem compaixão dessa multidão, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Aí você conhece, Jesus multiplica pães, peixes, Jesus despede a multidão, o dia já estava declinando, na primeira vigília da noite, que é de 6, mais ou menos de 6 até as 9, e Jesus, ao invés de ir para o barco, ele falou assim, ei, vão para o outro lado, para Betsaida, que eu vou enquanto vocês. Então, os discípulos relutaram, Jesus falou, diz o texto que ele compeliu, ele insistiu, ele obrigou o discípulo a ir para o outro lado. E Jesus vai dizer o texto, que mesmo após um dia exaustivo de pregação, de cura, de milagre, Jesus sobe ao monte para orar.
Ele ora a Deus, ele ora ao Pai. E as horas vão se passando. E diz o texto que nós lemos que o barco, a embarcação onde os apóstolos estavam e os discípulos, foram levados lá para o meio do mar. Porque o vento era contrário, as ondas estavam agitadas, o mar movimentado. E diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, possivelmente de 3 da manhã até o amanhecer. Porque a primeira ia de 6 às 9, de 9 até meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 até o raiar do dia. Então, possivelmente na madrugada, depois de Jesus ter tirado um período longo de oração, de busca, diz o texto que Jesus ele vem andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. E os discípulos, ao ver Jesus se aproximando, não reconhecendo que era o mesmo, são tomados de pavor e terror. Ficam apavorados. Começaram a gritar: é um fantasma. Jesus: não, sou eu, não temais. E Pedro, como nós lemos, quando ouviu Jesus falar que era ele, Pedro manifesta o desejo de ir ao encontro de Jesus. E Jesus o permite, ele falou: vem. Pedro começa a andar. Mas de repente, como nós lemos aqui, o texto vai narrar dizendo que Pedro, de repente, ele começa a olhar. Ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar a força do vento, as ondas batendo, ele começa a afundar. E ele clama, ele pede socorro a Jesus. E Jesus o toma pela mão e o coloca novamente por sobre as águas e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? E a partir de agora eu quero aplicar algumas coisas na sua vida, com a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos ter, amados, com a direção de Deus, um ano extraordinário. Quantos querem ter um ano extraordinário? Que diga amém. Só depende de você. É interessante que, como eu falei, Jesus, ele despediu a multidão. E o versículo que nós lemos vai dizer que Jesus, ele compeliu os discípulos, obrigou os discípulos: vão para o outro lado, vão para Betsaida. Mas Senhor, vão, que eu vou adiante de vocês. E aqui eu aprendo algo importante, para que nós possamos ter um ano extraordinário, um ano melhor. Ei, o extraordinário aqui, não quero dizer que é isenção de lutas, de dificuldades, de provações, porque isso faz parte. Ouvimos a pregação no domingo sobre isso. Porque o evangelho não é mar de rosa. O evangelho não é deitado numa rede com água de coco, né? A gente tomando. Tem momentos de dificuldade, sim, mas tem vitória da parte de Deus também. Mas para que a vitória venha, precisamos nos posicionar, seguirmos algumas orientações deixadas pelo Senhor. E a primeira é, que eu aprendo aqui no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele. Se você quiser ter um ano de 2020 melhor do que você teve no 2019, siga a orientação do teu mestre. Siga as orientações de Jesus para a tua vida. Me responde algo aqui. Qual foi o êxito que você teve em 2019 seguindo seus próprios conselhos? Qual foi a grande conquista que você teve no ano de 2019 seguindo as suas próprias orientações e desprezando os conselhos de Deus? Me apresente uma grande conquista. Eu não estou falando de coisas que a gente consegue com a nossa capacidade humana de se esforçar, de estudar. Eu estou falando algo dentro do campo do impossível que você sabe que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Porque o homem com seu esforço, capacidade, a mulher, podemos conquistar muitas coisas assim, mas nós vamos nos deparar com coisas com nuances maiores, que somente uma intervenção divina abrirá a porta, fará com que nós venhamos tomar posse da vitória. Somente o Senhor por nós.
Então Jesus aqui, ele compeliu, ele insistiu: ei, entrem na embarcação, passem adiante de mim. Então, se você estiver disposta a ter um ano melhor, decida hoje a seguir as orientações do Mestre para a tua vida. Só que tem 3 coisas que nos atrapalham em relação a isso. Porque aqui a insistência fala que eles foram um tanto teimosos. E cá para nós, quantas vezes nós demonstramos teimosia para com Deus, né, irmãos? Deus está falando, Deus está usando alguém, Deus fala na palavra, Deus fala no louvor, e a gente está teimando com Deus. E toda teimosia tem resultado o quê? Prejuízo, perdas, desespero, aflição, angústia, perda da fé, da certeza, da convicção de que Deus vai agir. Mas quando você segue a orientação do Senhor, você sabe que no tempo certo e na hora certa, a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Então a primeira coisa que nos atrapalha em seguir as orientações: teimosia. Meu irmão, larga de ser teimoso. Minha irmã, larga de ser teimosa. Obedeça a orientação de Jesus para a sua vida. Segunda coisa que nos atrapalha é seguir a orientação do Senhor: autossuficiência. Todas as vezes, só porque a gente já manja de certas coisas, a gente acha que a gente não precisa da intervenção de Deus. Nós não precisamos dos conselhos de Deus, até porque alguns deles, se a gente pedir o conselho de Deus, normalmente ele vai desconstruir toda a nossa ideia e conceito que a gente tem de realizar um projeto. Porque a forma dele é melhor, é mais eficaz, é perfeita. Então, se livra hoje da autossuficiência. Saul foi autossuficiente, se esqueceu de Deus. Qual foi o resultado dele? Teve uma morte precoce, morreu antes do tempo. Tinha tudo para ser um dos melhores reis de Israel, mas foi autossuficiente e foi rejeitado por Deus e consequentemente morreu. Quer ver outro terceiro inimigo que nos impede de seguir as orientações de Deus? É a dúvida. A dúvida é o oposto da fé. Ou melhor dizendo, a dúvida ela ofusca a fé. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando a gente pede alguma coisa para Deus, não pode haver dúvida no coração. Tiago vai dizer: se você quer sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Se livra hoje da dúvida. A dúvida desconstrói na tua vida a visão daquilo que Deus quer fazer. Então siga hoje as orientações do Mestre. Siga hoje. Quantas pessoas teimosas, autossuficientes, carregadas de dúvidas. Mas Provérbios capítulo 3, verso 5 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios conhecimentos. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. E vai dizer mais, até o 5 vai dizer que isso será saúde para o teu corpo, refrigério para a tua alma. Então temos que parar de seguir nossos próprios conselhos e seguir os conselhos do Senhor, irmãos. Deus tem coisa boa para você. Deus tem algo melhor para você. Não vai ser fácil, mas se você seguir as orientações, a bênção dele virá. Seguir as orientações do Mestre nem sempre é fácil, porque a embarcação foi assolada, vento contrário, haverá também momentos que você vai ser tomado por desespero, porque o vento vai soprar contra você, as ondas vão bater no teu barco, ou na tua embarcação, mas fica tranquilo. O que eu acho lindo, amados, é que Marcos, quando narra isso, no versículo 28 do capítulo 6, se eu não me engano, Marcos vai dizer que eles estavam lá no meio do mar. E diz o texto que, vendo Jesus, os discípulos
em dificuldade, Jesus começou a caminhar sobre as águas. Veja bem, amados. Quando o Senhor te vê em dificuldade, Ele caminha na tua direção. Tem gente que não entendeu, não, gente. Quando Deus te vê, estou bom para esse pregador pentecostal. Quando o Senhor te vê em dificuldade, Ele caminha, e detalhe, caminha depressa para te socorrer. Caminha depressa. Porque o texto vai dizer, e vendo eles em dificuldade, vendo Jesus, eles em dificuldade, Jesus andou, mas foi o único momento que você vê na Bíblia, Jesus usando o poder de Deus para Ele mesmo, mas com a finalidade de socorrer alguém. Porque lá na tentação de Marcos e Lucas 4, você vai ver o diabo falando assim, tu és filho de Deus, manda essas peças de mais pães, lança daqui abaixo. Jesus de maneira alguma usou o poder para se beneficiar, mas quando foi para socorrer alguém, Ele caminhou sobre as águas para levantar, para ajudar aquelas pessoas que estavam em dificuldade. Então, amados, seguir as orientações do mestre nem sempre será fácil, mas tenha certeza que o socorro virá no momento oportuno. Então siga as orientações do Senhor, porque isso vai resultar em bênção para a tua vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, para nós termos um ano extraordinário, versículo 28 vai dizer assim, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Tem muita gente que zoa Pedro aqui e fala gracinha de Pedro. Mas me mostra aí uma vez que você, com a tua fé, você caminhou pelo menos 3 segundos em cima das águas. Me mostra aí. Com toda a fé que a gente tem, se você conseguiu caminhar 5 metros sobre as águas. Eu já ouvi muito pregador, Pedro vacilão, estava lá, viu? Não, amados. Foi o único que teve ousadia. Foi o único que teve coragem. Você sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos coisa extraordinária? Porque nos falta ousadia, porque nós somos tomados pelo medo e o pavor. Eu aprendo aqui nessa lição, nesse texto, eu tiro essa lição para a minha vida e compartilho com os irmãos, que eu preciso transformar o meu medo em ousadia para viver o extraordinário de Deus. Você precisa transformar o seu medo em ousadia para você ver o extraordinário de Deus na tua vida. Eu sei que não é fácil, mas nós temos um Deus que nos encoraja. Quando nós ouvimos o Senhor falar, sou eu, isso tem que mexer com a gente. Isso tem que causar um impacto aqui dentro, como causou na vida de Pedro. Pedro falou, Senhor, se tu és o Senhor meu, permita que eu vá ao teu encontro. O Senhor falou, vem Pedro. Ele desce do barco, ele começa a caminhar. Temos que ter essa mesma ousadia. Temos que acreditar, amados, que aquele que está nos chamando aí ao seu encontro é poderoso até se a gente tentar, até se a gente começar a afundar, Ele é poderoso para nos pegar e nos colocar de pé. Tenha ousadia. Vença esse medo. Já falei isso aqui várias vezes. O medo limita o crescimento. O medo tira a visão daquilo que Deus quer fazer na tua vida. O medo te paralisa. O medo faz você agigantar os problemas, as dificuldades, e te leva a diminuir até o Deus que você supostamente prega ou defende que você crê. Então vença hoje o medo tendo ousadia. E vencer o medo é tratar, é procurar saber quem Jesus é para você, o que Ele representa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem nas mãos todo o poder. Então, a segunda orientação para você ter um ano extraordinário: transforme o teu medo em ousadia. Quantas pessoas que ficam adiando, né? Não,
esse ano não deu para eu fazer minha faculdade. Aí fica só adiando, dando desculpa. Não, esse ano não deu para mim fazer o concurso, porque a irmã Ana está com medo. Porque já falaram para você, Senhor, olha, a concorrência é muito grande. Já falaram, já embutiram na sua mente aí, olha, não faz isso não, porque você não tem chance, não tem capacidade nenhuma, você não é capaz, porque tem muito mais gente qualificada. E isso tem transformado o seu coração num coração pesaroso e medroso. Mas quando você segue as orientações do Senhor, e quando você consegue ter ousadia nele, Ele transforma o medo na sua vida e te dá coragem para você conseguir acreditar que, ainda que venha ter muita concorrência, muita gente, mas Ele é poderoso para abrir porta, para fazer milagre, para fazer com que a bênção chegue até você. Quantas pessoas medrosas. O pastor falou aqui domingo, né? Deus falou, Gideão, tem muita gente aí. Uma das traduções ali, não é covarde só não. Manda os medrosos voltar. Manda quem está com medo voltar. Porque, quem caminha no medo não conquista nada. Quem caminha com medo não conquista nada. Mas vença hoje todo o medo, tendo ousadia pelo poder de Deus que está na sua vida. Eu aprendo ainda no versículo 28 aqui, é o terceiro conselho, para nós termos um ano extraordinário. Eu estou com pressa, mas estou até enrolando aqui, mas é por causa do horário. Para termos um ano extraordinário, viva além da comodidade. Vou repetir, viva além da comodidade, mas temos que deixar de sermos acomodados. Deus, Ele vai requerer algo a mais nosso nesse ano de 2020. Talvez você falou, pastor, mas eu me esforcei tanto nesse ano de 2019. Fiz muita coisa. Não se acomode. Procure fazer mais ainda. Eu tenho dito aqui que a fé em Deus, ela é progressiva. Ela nos leva sempre a procurar nos melhorar diante do Senhor. E Pedro, ele saiu da comodidade. Jesus e Pedro andaram sobre as águas durante vários minutos. É interessante que quando Jesus falou, sou eu, não tem mais, ninguém além de Pedro se propôs a sair do barco, somente Pedro. Somente Pedro teve essa ousadia. Somente Pedro saiu da zona do seu conforto. E detalhe, o mar ainda não havia sido acalmado por Jesus. Ainda estava agitado. O vento ainda estava soprando. Eu fico vendo algumas pessoas que, amados, está vendo as coisas se afunilando, o vento soprando, o mar bravio, combatendo com ímpeto da sua embarcação, estão ali acomodados, até gritam, até pedem socorro, mas não saem, não fazem nada. Mas se você quiser ver milagre de Deus, se movimente, sai da tua estagnação, sai dessa inerte, procure o encontro do Senhor, sai dessa comodidade, que você verá milagre de Deus na sua vida. Viva além da sua comodidade. Sai da zona de conforto. Se você quiser algo da parte de Deus, faça algo que você nunca fez ainda na vida. Faça algo que você nunca havia feito ainda. Todos os outros discípulos poderiam ter a mesma experiência, mas só Pedro teve. Às vezes a gente olha assim, pessoas que conquistam as coisas, né? Consegue atingir alguns níveis que a gente fica, né, olhando assim, admirado. Mas por quê? Vai olhar o caminho que essa pessoa percorreu para você ver. Se ela não precisou perder noites de sonos, perder, né, muitas das vezes, momentos de festa, de passeio, para poder se submeter a uma disciplina. Pessoas que saíram da comodidade.
É isso que Deus está falando comigo, com você. Quer milagre? Quer um ano melhor? Quer um extraordinário? Sai da sua comodidade, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Quarta lição que eu tiro aqui. Porque como eu falei, amados, não é só porque a gente estamos indo ao encontro de Jesus que nós não vamos sofrer dificuldades, intempéries da vida ou da natureza. Só que o versículo 29 vai dizer: o Senhor chama Pedro, ou libera Pedro para vir ao seu encontro. O Senhor diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O que eu aprendo aqui, amados? Que mesmo nós seguimos os conselhos do Senhor, demonstrando ousadia. E eu falei ainda há pouco que mesmo fazendo tudo isso, nós não vamos ser isentos de situações de dificuldade na vida. Mas o segredo aqui, amados, é não tirar os olhos de Jesus. É permanecer focado nele, olhando para ele. É pedindo socorro, porque quando você foca nele, mesmo na dificuldade, ele te ajuda, ele te sustenta, ele te levanta. Mesmo se você naufragar por algum momento na tua caminhada em 2020, não faz como algumas pessoas, infelizmente, fizeram em 2019, voltaram para trás, retrocederam. Peça socorro a Jesus. Senhor, me ajuda. Se eu estou naufragando, não te importa que eu estou perecendo, e você verá que Ele vai se manifestar como socorro bem presente na sua vida e vai te ajudar. Mesmo se você fracassar em algum momento, mesmo se você escorregar em uma situação, não tire os olhos de Jesus. Não saia da presença dEle. Acredite nisso. Ele ainda é o socorro presente na tua vida. E Pedro não hesitou em relação a isso. Pedro clamou: Pedro, Senhor, me ajuda. E prontamente Jesus estende as mãos e pega Pedro e traz de volta. E detalhe, Pedro voltou a andar pelas águas, porque ele voltou para o barco andando sobre as águas. Ele voltou a andar para o barco, ele voltou para o barco, dizendo, andando sobre as águas. Porque quem não tira os olhos de Jesus, ainda que venha escorregar, mas o milagre volta a acontecer na sua vida também. E aqui, amados, a última dica aqui eu encerro. Mesmo que por um momento nos falte um pouco de fé, por causa da dúvida e das lutas, não tenha vergonha de pedir socorro. Muitas pessoas ficaram para trás nesse ano de 2019, porque em meio às dificuldades que enfrentaram, deixaram a vergonha, roubar o direito que elas tinham de pedir socorro ao Senhor. Como eu falei ainda há pouco, o Senhor é socorro bem presente no dia e na hora da nossa angústia. Ele é socorro bem presente, Ele é Deus de já. Como eu falei, os discípulos estavam em dificuldade. Jesus começou a caminhar sobre as águas. Porque quando Ele vê nós, eu e você, em dificuldade, e Ele vê na gente clamor, pedido de socorro, mas Ele tem pressa em nos socorrer. Porque a Bíblia vai dizer que a sua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Então basta nós clamarmos ao Senhor. Então guarde isso, mesmo que por um momento falte um pouco de fé em você, por causa da dúvida e das lutas, peça socorro ao Senhor. Peça ajuda. Clama a Ele, ou clame a Ele, melhor dizendo. Grite por Ele. Peça, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua intervenção. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Ele quer que você erga a sua voz e volte a falar com Ele.
Volte a pedir a Ele, Senhor, estende as tuas mãos poderosas e me coloca de pé novamente. Senhor, eu fracassei aqui, eu deslizei ali, Senhor, me faltou um pouco de fé aqui. A dúvida se ofuscou um pouquinho a minha fé, mas Senhor, eu não tiro os olhos de Ti, porque é do Senhor que vem meu socorro, é do Senhor que vem a minha ajuda, e você verá a ajuda dele na sua vida. E ligaram lá, gente, oh, meu Deus, esquentou, né? Aqui, gente, que está pegando fogo. Então, mesmo por um momento nos faltar um pouco de fé por causa da dúvida, não tenha vergonha de pedir socorro. Eu acho que se tivesse meia dúzia de alguns irmãos junto ali, naquele momento, quando Pedro entrasse no barco, ia começar, né, quando um jovem fala a zoação, né, a zoação com Pedro. Que vacilo, hein? Esse que papelão, hein? Você fica quietinho aqui no barco, você, tá vendo? Quis se atrever a sair do barco, pagou um micão, começou a afundar. Tenho certeza que pelo menos meia dúzia de jovens falaria isso aí para Pedro. Mas como eu falei, com todo esse sarcasmo que muitas das vezes nós temos para com os outros, será que nós vamos viver o mesmo milagre que Pedro viveu? Ele naufragou? Naufragou sim. Mas me mostra um ali que caminhou sobre as águas, como Pedro caminhou. Mas pastor, ele tirou os olhos, mas você vê que ele clamou. E por ele clamar, ele voltou a andar sobre as águas. Então nesse ano de 2020 haverá momentos na minha e na sua vida que a sua fé ela vai ficar um pouco ofuscada assim. Pela dúvida, pela incerteza, por palavras negativas que alguém vai falar, ou alguns vão falar para você, você não é capaz, você não vai conseguir. Isso não é uma palavra de autoajuda não, é uma palavra de Deus para a sua vida. E mesmo se você vacilar em algum momento, ei, se levante, peça ajuda, diga: Senhor, eu sou teu servo, eu tenho aliança contigo, Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, me ajuda. Ainda que eu escorreguei aqui, Senhor, mas eu confio que a tua boa mão me colocará de pé novamente. E Ele vai te colocar de pé. Porque o mais interessado em que você chegue lá do outro lado é o Senhor que te chamou para viver o extraordinário. Se coloque de pé em nome de Jesus.